Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor a todos. O livro do profeta Ageu, capítulo 2, do versículo 10 ao versículo 19. Nós vamos então continuar a nossa série no livro de Ageu. Essa é a terceira mensagem. Ageu, para quem ainda não conhece os livros, ainda está se afeiçoando aos livros da Bíblia, fica próximo de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. Então você tem Ageu, Zacarias e Malaquias. É um dos profetas menores, não são aqueles livros que as pessoas costumam ler com tanta frequência. Então é natural que você tenha uma certa dificuldade de encontrá-lo. Diz assim a palavra do Senhor: ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém levar a carne santa na orla da sua veste, e ela vier a tocar o pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isto santificado? Responderam os sacerdotes: não. Então perguntou Ageu: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com o corpo morto, tocar em alguma destas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes: ficará imunda. Então prosseguiu Ageu: assim é este povo, e assim esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo, desde aquele dia, antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 e havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras e ferrugem, e com saraiva, e em toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês nono, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nestas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. Oremos. Senhor Deus amado e eterno, te louvamos, ó Senhor, pela tua palavra santa, perfeita. Te louvamos, ó Deus, pelo teu povo que tu escolheste antes da fundação do mundo, que redimiste mediante a obra do teu Filho Jesus Cristo. Povo que tu, ó Senhor, santifica pelos meios que tu mesmo estabeleceste, ó Deus. E agora, Senhor, que vamos proclamar a tua palavra. Pedimos, ó Deus, que tu fale aos nossos corações, fala ao coração da tua igreja, Senhor. Que tu, ó Deus, possa aclarar as mentes, para que o teu povo possa compreender as verdades profundas que há nesta palavra. Peço-te que tenha misericórdia, Senhor, do mensageiro, para que o Senhor possa usar com poder e graça. Te pedimos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, e agradecemos. Amém. Como pode uma vida marcada pela impureza tornar-se verdadeiramente limpa? Esta é uma das perguntas mais urgentes da experiência humana. Ao nosso redor,
vemos uma abundância de programas e soluções prometendo transformação. Clínicas especializadas que tratam vícios de toda ordem, desde o alcoolismo até o jogo compulsivo, terapeutas que oferecem escutar para as dores internas, escuta para as dores internas, livros de autoajuda que se multiplicam nas livrarias, medicamentos e programas que se apresentam como remédios definitivos para a angústia do coração. Uma verdadeira indústria se ergueu em torno da promessa de purificação e de um novo começo. No entanto, apesar de todos esses recursos, a pergunta continua ecoando: quem pode de fato purificar o coração humano? Pois, ainda que possamos administrar sintomas e disciplinar comportamentos, o problema mais profundo permanece: a impureza do coração. Esse é precisamente o tema que encontramos no texto que acabamos de ler. O povo havia retornado do exílio, reconstruído o altar, reiniciado a obra do templo, mas algo essencial ainda estava errado. O coração ainda estava impuro. Eles imaginavam que o simples envolvimento com a obra de Deus bastaria para torná-los limpos e aceitáveis diante dele. Mas a mensagem do profeta foi contundente. A santidade não se transmite por contato externo, mas a impureza sim. O templo não purificaria automaticamente o coração do povo. Ao contrário, era a impureza do coração que contaminava até mesmo a obra do templo. E, lamentavelmente, esta verdade nos alcança até hoje. Nenhuma prática religiosa, por mais constante e zelosa que seja, tem poder de santificar um coração afastado de Deus. Nenhuma frequência aos cultos, nenhum ministério, nenhum ritual, nenhum esforço humano por si só resolve o problema da impureza espiritual. Apenas um coração restaurado diante do Senhor pode transformar obras exteriores em ofertas agradáveis. E é isso que Ageu nos mostra nessa passagem. Portanto, eu quero meditar sobre esse seguinte tema: o verdadeiro templo começa no coração. O verdadeiro templo começa no coração. Antes de considerarmos os textos que lemos, eu quero mais uma vez colocar o contexto por detrás das palavras de Ageu. O ano era 586 a.C. Os babilônicos destruíram Jerusalém, arrasaram o templo, esse templo que havia sido edificado por Salomão, deportaram uma grande parte da população para o exílio. Entretanto, conforme Deus havia anunciado por meio do profeta Daniel, o Império Babilônico logo cederia lugar a um domínio persa. Assim, em 538, Ciro o Grande decretou que os judeus poderiam então retornar a Jerusalém para reconstruir o templo e a cidade. No ano seguinte, cerca de 50.000 exilados regressaram sob a liderança de Zorobabel, governador de Judá, e o sumo sacerdote Josué. E eles retornaram com um fervor renovado para esta obra de reedificação. Todavia, logo após esse impulso inicial, a morte de Ciro, somada às pressões externas e internas, esfriou o ânimo do povo. A reconstrução foi interrompida e permaneceu paralisada por aproximadamente 16 anos. E é nesse cenário, em 520 a.C., que Deus então levanta o profeta Ageu, assim também como o profeta Zacarias, mas aqui nós vamos estudar a mensagem do profeta Ageu. Levanta o profeta Ageu para proclamar os judeus ao arrependimento e retomar as suas verdadeiras prioridades.
a pregação surtiu efeito imediato. O povo reiniciou o trabalho do templo. Entretanto, chegamos ao oráculo datado do 24º dia do 9º mês, ou seja, 18 de dezembro, segundo o nosso calendário, de 520 a.C. O que percebemos aqui é que a mera retomada da obra não solucionara o problema essencial. Muitos presumiam que, por estarem novamente engajados na reconstrução, tudo já estava bem diante de Deus. Mas a palavra profética revela o contrário. Havia ainda uma enfermidade mais profunda. Uma enfermidade que estava alojada no coração do povo. A reconstrução, embora necessária, não significava por si só arrependimento autêntico. Nem reparava anos em que Deus fora relegado a um lugar secundário. Por isso, Ageu é enviado novamente para confrontá-los com a realidade de que o templo não começa nas pedras, mas num coração transformado pela graça do nosso Senhor. Então vamos ao primeiro ponto aí, que é do versículo 10 ao versículo 14. A obra exterior não purifica um coração impuro. A obra exterior não purifica um coração impuro. Vamos considerar novamente o versículo 10 e o versículo 11. Ao 24º dia do mês 9º, no 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Essa data, como eu já havia dito, corresponde a 18 de dezembro de 520, mostrando então a precisão histórica da intervenção divina. E o que nos chama a atenção é a ordem de perguntar aos sacerdotes, que implica em um reconhecimento de sua autoridade em questões relativas à instrução da lei. Eles foram escolhidos dentre todas as tribos de Israel para estar diante do Senhor e ministrar em nome do Senhor. Era a responsabilidade dos sacerdotes de interpretar e aplicar a lei de Deus, sobretudo no que dizia respeito às questões de pureza e impureza. E aí, no versículo 12, segue-se a questão. Se alguém leva carne santa na orla da veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isto santificado? O termo carne santa, ou carne consagrada, a Bachar Kodesh, literalmente significa carne santa. É uma expressão que aparece também em outros textos das Escrituras Sagradas, por exemplo, em Jeremias, capítulo 11, versículo 15, onde se pergunta: a carne consagrada poderá evitar o castigo? Uma pergunta retórica, né? Em Ezequiel 40, versículo 43, há uma referência às 4 mesas para o holocausto. Aliás, Ezequiel 40 e 43, há uma referência a 4 mesas para holocaustos destinado à carne das ofertas. E em 1 Samuel, no capítulo 21, versículo 4, fala-se de pão consagrado para colocar um contraste entre o pão comum. Então pode-se supor que carne santa é carne dedicada ao altar. Trata-se de uma forma geral de carne sacrificial. Presumivelmente, é provável, né, que esta carne era aquela que restava da oferta da comunhão, que havia sido oferecida, uma oferta voluntária, conforme está ensinado lá em Levítico, no capítulo 7. Esta carne, ela não precisava ser totalmente consumida. O adorador não precisava consumir a carne no primeiro dia no santuário, ao contrário da maioria das ofertas da comunhão. A pessoa podia levar essa carne, né, para casa e comê-la com a sua família, desde que fosse consumida até o final do 2º dia. No entanto, não podia ser deixada indefinidamente na despensa para mofar, como às vezes fazemos com as nossas sobras, porque era uma oferta sagrada. Tinha que ser consumida por uma pessoa ou consumida pelo fogo até o fim
do segundo dia. Mas perguntou Ageu: e se essa carne entrasse em contato com outro alimento que não era consagrado, que não foi consagrado? Esta carne que estava sendo levada, carregada na dobra das vestes, equivalente ao bolso de uma pessoa, né? Ela transmitiria seu status sagrado a outro alimento? E os sacerdotes responderam: não. Então Ageu apresenta o caso inverso. Versículo 13. Então perguntou Ageu: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto, que era proibido segundo a lei de Levítico, tocar em alguma destas coisas, ficará ela imunda? Então o sacerdote não podia tocar em um corpo morto. E ele usa aqui a palavra imunda, que também pode ser a palavra impuro, que é a palavra tamé em hebraico, usada em Levítico para designar a condição de contaminação ritual. E a resposta dada pelos sacerdotes é: ficará imunda. Porque no Antigo Testamento, ser declarado tamé não era um detalhe irrelevante. Significava que a pessoa, ainda que fosse membro do povo de Deus, estava temporariamente impedida de participar do culto público. A impureza cerimonial ilustrava de forma concreta a separação entre Deus Santo e o homem pecador. Assim, o princípio aqui é claro: a santidade não se transmite. A santidade não se transmite, mas a impureza é altamente contagiosa. A consagração não é comunicada por contato indireto, mas a contaminação, sim. Talvez possamos entender melhor com exemplos simples. Imagine uma camisa branca, recém-lavada, limpa, usada para esfregar uma superfície coberta de óleo. A brancura da camisa não purifica a mancha, pelo contrário, a camisa ficará suja. Ou pensemos em uma omelete feita com 6 ovos, nos quais apenas um está estragado. Os ovos bons não corrigem o ruim, e o estragado corrompe toda a mistura. Esse princípio, embora simples, é profundamente espiritual. Estar ao lado de uma pessoa santa não nos santifica. Participar de atividades religiosas, vir aos cultos dominicais, cantar e ouvir hinos, ouvir pregações, não transmite automaticamente santidade, embora todas essas coisas sejam boas e devem ser feitas. Mas não, elas por si só não transmitem santidade. Alguém pode fazer isso durante 10, 20, 30 anos e ainda assim continuar com o coração impuro diante de Deus. E é por isso que encontramos pessoas que estão na igreja durante anos e anos e anos e nunca muda o seu coração. Continua com uma atitude ímpia. Porque santidade não se transmite indiretamente. Então veio a palavra novamente, Deus prossegue por meio de Ageu: assim é este povo, e assim esta nação perante mim, diz o Senhor, assim toda a obra das suas mãos que ali oferecem, tudo é imundo. Ao afirmar que ela ocorre lepanai, ou seja, perante mim, ele estava dizendo: mesmo que o povo não veja isso, não reconheça isso, eu conheço. Isto é reconhecido pelo Senhor. Eles haviam retornado à obra do templo, mas isso em si só não bastava. O problema essencial permanecia. O coração continuava contaminado. Por quase 16 anos, aqueles israelitas estiveram absorvidos em seus próprios interesses, cuidando das suas casas luxuosas, dos seus prazeres, relegando o Senhor ao segundo plano. E chegava então no Shabá, eles iam nas festas religiosas, eles iam para o templo, faziam as suas ofertas.
mas o seu coração estava distante do Senhor. A prioridade que eles davam às demais coisas mostrava claramente isto. A reconstrução do templo era necessária, mas não substituía o arrependimento. E por isso o profeta insiste: considerai os vossos caminhos. Deus não deseja um ativismo religioso irrefletido. Ele não aceita obras externas que não procedam de um coração contrito. A santidade não nasce de mero rito, nasce de um coração quebrantado e restaurado pelo Senhor. É isso que Ageu anuncia com clareza. Toda obra exterior, mesmo religiosa, é profanada se procede de um coração impuro. O princípio é muito importante porque nós encontramos ele também no Novo Testamento. Pois se aplica ao vinho, à ceia do Senhor, à água do batismo. Aplica-se também a quaisquer circunstâncias que tenhamos contato externo com coisas sagradas. A adoração, as escrituras, a oração, filiação à igreja, pregação. Em todas essas circunstâncias, entramos em contato muito próximo com coisas sagradas. Mas a santidade dessas coisas, que é a santidade do próprio Deus, não é transferida por mero contato externo. O chamado é o arrependimento, abandonar os ídolos, recolocar Deus no centro da vida e confiar nele como o único fundamento de prazer, segurança e esperança. Na segunda parte da mensagem, e aqui está o meu segundo ponto, Deus, por meio de Ageu, chama o povo a se lembrar da profunda insatisfação que eles haviam experimentado como consequência de terem relegado o Senhor a um lugar secundário das suas vidas. A lição aqui é clara: a insatisfação é fruto de um coração desordenado. A insatisfação é fruto de um coração desordenado. Leia o versículo 15. Vamos considerar agora neste ponto do versículo 15 ao versículo 17. Leia o versículo 15. Agora, pois, considerai bem isto. De hoje em diante, antes que colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor, desde aquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas e havia apenas 10. Vinha ao lagar para tirar 50 cântaros e havia apenas 20. O Senhor relembra aqui a escassez que marcava a vida do povo. E ele mesmo dá a explicação. Veja aí no versículo 17. Feri-vos com vento abrasador, com ferrugem e com granizo, em toda a obra das vossas mãos, contudo vós não voltastes para mim, diz o Senhor. O ponto aqui não é difícil de entender. A mensagem de Ageu aqui ecoa a primeira mensagem dele, que ele havia pregado 3 meses antes, em agosto. Basta lembrar o versículo 1 do capítulo 1, versículo 6. Semeais muito, mas recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saco furado. Ainda no capítulo 1, versículo 11. Fui eu que chamei a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho e sobre o azeite. Nós costumamos a falar de leis naturais, mas as Escrituras chamam isso de providência divina. Não existe forças cegas governando o mundo. É o Senhor que dá fruto ao campo. É o Senhor que envia e que sustenta toda a criação. Cada colheita abundante, cada seca prolongada, não são meros acidentes, mas são atos do Deus vivo, que rege todas as coisas segundo a sua vontade. E por isso ele afirma: vocês estavam na terra prometida, na terra santa, mas por causa da desobediência experimentavam maldição em vez de bênção. E a razão? Porque, conforme
está dito lá em Deuteronômio, capítulo 28, a aliança incluía tanto promessas de bênçãos, a obediência, quanto advertências de maldição, a desobediência. E o objetivo não era outro, senão conduzi-los ao arrependimento. Ele diz: contudo, não vos voltastes para mim. Ou seja, eu fiz tudo isso, e vocês ainda assim continuaram adorando, oferecendo as ofertas, sem se dar conta, sem parar e considerar. Não voltaram para mim. A pior maldição não é a perda de bens terrenos, mas desfrutar das dádivas de Deus, esquecendo-se de Deus. A verdadeira miséria é tentar saciar-se com os dons sem um doador. Alguém poderia perguntar: mas não é tudo pela graça? Como conciliar então isso com a disciplina de Deus? Esta graça com a disciplina de Deus? Sim, é verdade, tudo que recebemos é pura graça. Mas a maior bênção que Deus dá ao seu povo não é grão, vinho ou azeite, é Ele mesmo. O Senhor se dá a nós como herança, como comunhão e deleite. Quando o povo se afasta dele, Ele em sua graça envia disciplina para trazê-los de volta. Como Jeremias, capítulo 2, versículo 13, declara que quando trocamos as fontes de águas vivas pelas cisternas rotas que não retêm água, nós estamos cometendo uma loucura. E é por isso que Deus corrige, porque Ele ama o seu povo. Essa disciplina não é contrária à graça, mas é a expressão da graça de Deus. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 6, diz que o Senhor disciplina a quem ama. Como um pai sábio que impede o filho de brincar com algo perigoso, assim o Senhor repreende, restringe, fere, para que a ferida produza vida. Ele é bom. E a sua disciplina é bondade. Por isso não devemos pensar na lei de Deus como uma camisa de força. Esse é um engano do inimigo desde o Éden, que deseja pintar Deus como um Deus tirânico, que sufoca a alegria humana. Mas o Deus da Escritura é um Pai bondoso, que nos conduz à verdadeira alegria. O salmista diz lá no Salmo 19, versículo 8, os mandamentos do Senhor são retos e alegra o coração. O próprio Cristo declarou: tenho dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Obedecer ao Senhor não é contrário à graça ou à alegria. É o caminho para experimentar a plenitude da alegria e a plenitude do seu amor. Não devemos, portanto, confundir graça com permissividade. Há dois erros comuns neste campo: o legalismo, que imagina conquistar o favor de Deus pela obediência, este não é o caso, e o libertinismo, que presume que Deus não se importa com o pecado. Ambos distorcem a santidade divina. A verdade bíblica é essa: Deus não nos ama porque obedecemos. Nós devemos obedecer primeiro como um ato de gratidão, de reconhecimento, de devoção, de submissão, e também porque é o melhor para nós, nos trará verdadeira alegria, nos levará a ter comunhão com Ele, que é a coisa mais preciosa do mundo. Deus nos ama porque Ele decidiu amar. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 6, na sua epístola de Romanos, no capítulo 6, ele fala que o pecado não tem domínio sobre nós, porque já não estamos sobre a lei como escravos, impotentes, mas sobre a graça como filhos regenerados. Estávamos obrigados a obedecer e não podíamos. Agora, pela graça, podemos obedecer, não inteiramente,
não perfeitamente, mas sinceramente. Podemos obedecer sinceramente e devemos fazê-lo com alegria. Este é o regime da graça, que não é um álibi para pecar, mas para poder, poder para viver em novidade de vida. Repito, a graça não pode ser um álibi para pecar, mas é poder para viver em novidade de vida. Portanto, Ageu recorda ao povo, e também a nós, que a insatisfação é fruto de um coração desordenado. Somente ao voltar-se ao Senhor em arrependimento e fé, podemos encontrar não apenas prosperidade passageira, mas verdadeira bênção, alegria e comunhão com o Deus vivo. Por isso, Ageu conclui a sua mensagem da parte do Senhor com um chamado a descansar com esperança nas bênçãos que acompanham a obediência do coração. Meu terceiro ponto aí, a bênção de Deus começa com um coração restaurado. Versículo 18 e 19. Considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês, 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nestas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos. Mas desde este dia, vos abençoarei. Esse é o clímax da mensagem. A bênção de Deus começa quando o coração é restaurado diante dele. Note a data, 24º dia do 9º mês. Como eu já falei, equivale ao nosso 18 de dezembro. Era tempo em que a semente já havia sido lançada na terra, mas ainda não havia sinal de fruto. Em outras palavras, era uma estação de expectativa e de incerteza agrícola. Nesse momento crítico, Deus chama o povo a viver não por vista, mas viver por fé. À primeira vista, não parecia sensato desviar as energias do campo em plena época do cultivo para dedicar-se à construção do templo. Assim como muitas vezes nós podemos pensar assim, não me parece sensato separar o dia do Senhor, quando eu tenho tanta coisa a fazer, tanto trabalho, tenho tanto trabalho para entregar, tanta coisa para fazer. Não parece sensato separar um momento para a oração, para a meditação da palavra. A crise está vindo aí. Era exatamente isso que eles pensavam. Mas Deus disse, chamei vocês para viver pela fé, confiando em mim. Coloque-me em primeiro lugar, confie em mim. Eu sou o Senhor da colheita. Marque este dia, porque hoje começa a temporada de bênção. Essa promessa recorda o princípio que atravessa todas as Escrituras. O Senhor Jesus Cristo disse, buscais, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A prioridade deve ser a presença de Deus, não com ansiedade para com os acréscimos. Essa não é a prioridade, é a presença de Deus. O Senhor mesmo cuida do resto, abençoa o nosso trabalho, o trabalho das nossas mãos. Quando colocamos em primeiro lugar tudo o que fazemos, está debaixo da bênção do Senhor, conseguimos desfrutar aquilo que o Senhor nos dá por meio do nosso esforço, nosso suor. Conseguimos desfrutar porque a satisfação não está garantida nas coisas, mas no Senhor das coisas. Parece clichê, mas é verdade. Ageu está dizendo aqui, vocês estavam na terra da bênção, mas experimentando maldição porque viviam em desobediência. Agora, ao se arrependerem, a trazerem novamente seus sacrifícios com entendimento e fé, não simplesmente trazer como uma obrigação, mas com entendimento e fé, Deus então promete reverter a história. Desde hoje, eu vos abençoarei. Marque este dia, diz o Senhor, um dia em que vocês decidiram me levar a sério.
O dia em que reorganizaram as prioridades, colocando a minha glória acima dos seus interesses pessoais. Esse é o dia em que a bênção começa. No contexto de Ageu, colocar o templo em primeiro lugar significava recolocar a presença e a glória de Deus no centro da vida. O altar e o sacrifício simbolizavam arrependimento e fé por meio pelos quais o povo se aproximava de um Deus santo. O resultado seria não apenas bênção material, a promessa do pacto para aquela geração estava incluída também bênçãos materiais, mas sobretudo a restauração da comunhão com o Senhor. O chamado aqui é muito claro. Confie em mim, diz o Senhor, e eu vos abençoarei. Bênção é sempre por graça, nunca por mérito. É quando descansamos no Senhor, quando confiamos nele, quando transferimos a confiança que temos em nós mesmos ou em um poder político ou em qualquer outra coisa, transferimos somente para ele e descansamos nele. Nunca seremos tão obedientes ao ponto de merecer o favor de Deus. Nenhum dos nossos atos, por mais piedoso o suficiente, pode conquistar as bênçãos de Deus, mas pela graça podemos confiar inteiramente nele e ele nos abençoar por meio dos nossos esforços, os nossos atos de culto são abençoados quando fazemos isso nele. Meus irmãos, Deus é a maior herança do seu povo, ele é a nossa bênção. Quanto a mim, declara o salmista, bom é estar perto de Deus, faço do Senhor o meu refúgio para proclamar todas as suas obras, diz o Salmo 73, versículo 28. O bem supremo não é a colheita abundante, não é a segurança material, mas a comunhão com Deus vivo. E essa comunhão é desfrutada em arrependimento e fé. Meus irmãos e irmãs, a mensagem de Ageu continua a ecoar com poder em nossos dias. A obra exterior não purifica um coração impuro. A insatisfação é fruto de um coração desordenado. E a bênção de Deus começa com um coração restaurado. Por isso, não viva a sua vida cristã no automático. Não se contente com rituais, costumes, com uma religião de superfície. Permaneça em guerra contra os ídolos do seu coração. Viva de maneira consciente em arrependimento e fé, voltando-se continuamente para o Senhor, para o Deus vivo. Só assim você experimentará a verdadeira bênção, a comunhão próxima, real e deleitosa com Ele. Tenha muito ou tenha pouco. Deus não nos salvou pela graça para nos dar licença para pecar. Deus não nos salvou para que desprezemos os seus mandamentos. Ele nos salvou para si, para que pudéssemos contemplar a beleza da sua santidade e encontrássemos nele a nossa maior alegria. Como diz o salmista, uma coisa pedi ao Senhor e buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. E como é possível termos acesso a essa beleza? Pelo sangue do Filho de Deus. Ele pagou o preço da nossa comunhão. O Senhor Deus nos comprou por preço de sangue. Não com sacrifícios de animais, mas com o sangue do seu Filho, para que pudéssemos ter comunhão com Ele. O Deus do universo, o Deus eterno, entregou o seu Filho para que nós, pecadores imundos, pudéssemos nos assentar diante dele como filhos, pudéssemos nos assentar ali diante dele como filhos. Ele pagou o preço. Foi o sangue do seu Filho Jesus, derramado no Calvário. A segunda coisa que aprendemos aqui é que todos os verdadeiros crentes já estão limpos.
Todos os verdadeiros crentes já estão limpos. Embora deva continuar buscando a santificação, há aquele ato imediato da graça de Deus que nos limpa imediatamente. A Bíblia fala de 2 tipos de santificação: aquela santificação imediata, que junto com a justificação, quando somos declarados justos diante de Deus, nós somos limpos de toda a impureza, mas nós ainda não somos aquilo que haveremos de ser, nós ainda somos tentados por muitas coisas, nós precisamos buscar a santificação. Mas todos aqueles que estão em Cristo já estão limpos. O que Jesus Cristo disse a Pedro no cenáculo, na ocasião em que lavou os pés dos discípulos? Ele disse: ora, vós estáis limpos. E se aplica a nós também. Mais tarde, em João, capítulo 15, versículo 3 a 5, ele volta a dizer: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Mas ele também diz: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Não pode o ramo produzir fruto de si mesmo. Ele está falando aqui de perca de salvação, mas ele está falando que você só pode frutificar em santificação real, verdadeira, quando você está diante do Senhor, quando está ali aos pés da cruz. Há uma passagem no livro do profeta Zacarias que acontece paralelamente ao ministério de Ageu, e isso é importante. Se você abrir Zacarias, eu não vou expor o texto de Zacarias não, tenha calma. No capítulo 1, verão que Zacarias começou o ministério, o seu ministério no 8º mês do ano de 520. O 2º ano do reinado de Dário, o mesmo ano em que Ageu estava pregando. No nosso calendário, Zacarias começou o seu ministério no fim de outubro ou início de novembro. E Ageu pregou esse sermão quando? 18 de dezembro. Então, essa visão de Zacarias, a visão que Zacarias teve, provavelmente ocorreu entre o 2º e o 3º sermão de Ageu, pregando ao mesmo povo. E o profeta Ageu tem uma visão que está registrada no capítulo 3 de Ageu. Ele vê um sumo sacerdote chamado Josué, sumo sacerdote daqueles dias. O mesmo que voltou com Zorobabel, vestido com roupas imundas. A ideia aqui é que roupas manchadas de esterco. Lembre-se que no 7º mês havia sido celebrado o dia da expiação, e com isso estava muito fresco na mente do povo a ideia de um Deus santo. Os sacerdotes então deveriam estar totalmente lavados, com vestes cerimonialmente puras, para poder oferecer sacrifício. Mas Zacarias vê o pior cenário possível: um sacerdote com roupas salpicadas de imundícia. Algo repugnante, vergonhoso, completamente inaceitável. Então o anjo do Senhor ordena aos que estavam diante de Josué que ele tirasse as vestes contaminadas. E diz a Josué: tirai-lhe as vestes sujas. E Josué disse, ele disse a Josué: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei com finos trajes. E agora vem a parte mais gloriosa desse texto. Do versículo 8 e o versículo 9 de Zacarias 3 diz assim: ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu, os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio, eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Porque eis a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão 7 olhos, eis que lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, tirarei a iniquidade desta terra nenhum só dia. Nenhum só dia. Você consegue imaginar Zacarias ouvindo isso? Durante séculos o povo de Israel havia apresentado sacrifícios e mais sacrifícios, ano após ano, no dia da expiação, porque nunca podia ser purificado o povo de uma vez por todas por meio destes sacrifícios. O povo estavam profundamente consciente da sua impureza, da sua necessidade de purificação. Mas Deus agora diz a Zacarias: vai chegar um dia e que não serão mais necessários sacrifícios, porque eu vou apagar completamente toda a iniquidade da terra em um só dia. Como seria possível? O meu servo, o renovo, virá. Século depois, aparece outro Josué. E Josué e Jesus é o mesmo nome. Jesus
é o nome grego, né, Josué ou Yeshua, né, em hebraico. Aparece outro Josué. Esse novo Josué realizou um processo oposto ao que Ageu descreve no seu texto. Ele entrou em contato com a nossa imundícia. Ao carregar sobre si os nossos pecados, mas ao invés de se contaminar, ele nos purificou, percebe? Ele entra em contato, aquele que é santo entra em contato com o imundo, mas ele não se contamina, ele purifica. O ponto foi invertido. Agora lembre-se, Ageu pregou essa mensagem no dia 18 de dezembro, Zacarias, provavelmente um mês antes. E aqui temos um processo contrário. Aquele que não conheceu o pecado, Deus os fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou como diz lá em Hebreus capítulo 10, versículo 14, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Ou seja, você e a mim para sempre. Um só sacrifício, como oferta. Com uma única oferta, Cristo aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Não precisamos mais de sacrifício. Mas por que Deus fez isso? Continue lendo Hebreus, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, capítulo 10, versículo 19 a 20. Tendo, pois, irmãos, intrepidez de entrar nos santos dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Ou seja, o que devemos fazer? Nos aproximar. Aproximemo-nos, diz o versículo 22, com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavando o corpo com água pura. É o mesmo chamado de Ageu. Aproximemo-nos de Cristo com o coração sincero, arrependido, em plena fé. Não há outro caminho para a purificação, não há outro caminho para a reconciliação, não há outra fonte de perdão. Antes de Cristo, tudo o que fazíamos era impuro aos olhos de Deus. Mesmo os nossos atos mais santos eram como trapos de imundícia, incapazes de ser aceitos na presença por causa da nossa impureza. Mas agora nos tornamos feituras de Deus, criados em Cristo para boas obras. Agora nossas mansas foram lavadas, fomos purificados, somos salvos pela graça e capacitados pela primeira vez a fazer obras que são verdadeiramente boas aos olhos do Senhor. E eu termino levando uma mensagem para você que ainda não conhece a Cristo. Quero dizer que associação religiosa não purifica pecado. Sempre que um desastre natural ocorre, é muito comum os líderes governamentais incentivarem todos a buscarem a oração nas suas religiões, servirem ao Deus que servem. A nossa cultura aprova a ideia de buscar a igreja, a sinagoga, a mesquita de sua preferência, para obter resultados em tempos difíceis. A nossa cultura considera qualquer tipo de religião como algo bom. O importante é você estar em uma igreja, eles dizem. É você ter religião. É o que dizem. Ageu nos diz que a religião, mesmo a verdadeira, não pode salvar por meio de nossas obras. Porque nós mesmos somos fundamentalmente impuros. A oferta feita por mãos impuras, ou seja, sem Cristo nós somos impuros. As ofertas feitas por mãos impuras em si mesma, necessariamente ela é impura, e portanto não pode ser aceita por um Deus santo. Uma boa obra, ou mesmo várias boas obras, jamais poderá tornar um pecador justo diante de um Deus santo. Ao contrário, um pecador corrompe, contamina qualquer boa obra que ele se dedique. Por isso você precisa ser purificado por um Salvador puro, santo e justo, o nosso Senhor Jesus Cristo.
Se você ainda vive distante de Deus, meu amigo, lembre-se, sua impureza contamina tudo o que você faz. Mas há esperança, há um Salvador que perdoa, que transforma. Ele pode purificar completamente a sua vida, pode purificar você, torná-lo limpo diante de Deus. Por isso, hoje mesmo, volte-se para Cristo, lance em arrependimento e fé nos braços daquele que morreu e ressuscitou. Renuncie os ídolos, abandone as cisternas rachadas que não retêm água, venha para a fonte da vida. Que este seja o seu 18 de dezembro, o dia em que você marca em sua alma: aqui começou uma nova vida. Aqui eu me voltei de coração para o Senhor. Aqui eu encontrei comunhão com Deus. Venha a Cristo. Somente Ele pode purificar você de todo o pecado. Que Deus abençoe.